No primeiro sermão que eu apresentei aqui nesta noite, eu procurei mostrar a vocês que o Espírito Santo alcança pessoas em todas as épocas e usei como exemplo um do primeiro século e outro do século XIX. Falei sobre Nicodemos, alguém que procurou Jesus à noite por vergonha de ser visto ali com outro mestre e que, no entanto, mesmo assim foi recebido por Jesus, porque para Jesus o que importa é quando você vai a Ele. Não importa de que forma, nem em que circunstância, o que importa é ir a Jesus. E falei também sobre um exemplo que eu apresento aqui em meu livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil, o exemplo de Adolfo Hort, um dos pioneiros da mensagem adventista no Brasil, que de destruidor de igrejas, ele queria destruir a igreja de Gaspar Alto, a igreja nascente ali, a adventista, a primeira igreja adventista organizada no Brasil, tornou-se construtor de igrejas. E eu então refleti com vocês, se você perdeu eventualmente esse primeiro momento da vigília, ficará gravado aqui no canal do NASP Campo São Paulo. Eu procurei então mostrar que o poder do Espírito Santo é realmente algo maravilhoso. Ele transforma pessoas de perseguidoras em perseguidas, e de perseguidoras em pessoas que constroem, de destruidoras em construtoras, transforma pessoas que antes eram chamadas de filhos do trovão, como João, em pessoas que depois são conhecidas como discípulas do amor. Ele pode fazer isso, continua fazendo isso, e vai fazer isso em sua vida também. Eu quero agradecer aqui ao Grupo Prisma pelas músicas. Vocês me transportaram no tempo agora. Eu me converti lá nos anos 90, e na época eram essas músicas que eram tocadas, que eu ouvia muito em fitas cassete, lembram disso? E realmente um milagre, esta agora aqui, que coisa mais linda, né? E realmente eu pude voltar no tempo, vocês acabaram proporcionando para mim, inclusive um clima perfeito para o que eu vou falar agora. Eu quero falar um pouco do que Deus fez e tem feito em minha vida. Eu quero contar aqui brevemente um pouco do meu testemunho de conversão. Eu nasci nessa cidade aí, Criciúma, Santa Catarina, fica no sul do estado de Santa Catarina. Ali só para ter uma ideia do mapa, né? Estudei na capital, ali mais acima, Florianópolis, mas nasci ali ao sul, quase pertinho ali da divisa com o Rio Grande do Sul. Bom, em 1988, eu posso dizer assim que eu tive uma espécie de primeira conversão. E lembra que eu meditei com vocês aqui no primeiro sermão, que nem sempre é possível a gente conseguir pontuar o momento em que houve uma mudança, né, radical em nossa vida. É um processo. E eu creio que mesmo no catolicismo, Deus já estava me preparando, né, aos poucos. E neste ano ali, pode voltar na tela mais uma vez a foto, eu fui convidado a fazer parte ali de uma encenação de Natal na Igreja Matriz São José em Criciúma. Eu era muito tímido. Ali eu tinha meus 15 anos. 14 para 15 anos. E eu disse assim para aqueles que me convidaram: eu preciso falar alguma coisa nessa encenação? Não, você só vai entregar um presente para Jesus, você vai ser um rei mago e depois você sai de cena. Com essas condições eu aceitei. Não precisava falar mais nada, né? Então, ok. Mas graças a esse convite, eu comecei a me envolver mais com atividades da igreja católica. Eu ingressei num grupo de jovens, ali está a foto com alguns dos meus amigos daquela época, grupo de jovens Gênesis, tenho ótimas recordações daquele tempo. Foi uma bênção, sim, em minha vida. O grupo de jovens me protegeu de uma série de más influências, maus hábitos. Nós fazíamos muita atividade comunitária, enfim, foi um momento muito especial de minha vida. E com isso comecei a me envolver mais e mais com a igreja. Ali já estou falando, quer dizer, já perdendo um pouco da timidez e apresentando ali, representando ali o apóstolo João. E numa certa ocasião fui crucificado também, inclusive. Foi naquele momento em que fazem a celebração da Páscoa, né? A Via Crucis. No ano anterior tinha sido soldado, eu bati no Jesus e no ano depois eu apanhei do soldado porque a gente inverteu os papéis. Sabe, nesse momento aí, em que eu estava amarrado à cruz, eu posso dizer assim que tive uma experiência com Deus no seguinte sentido: eu amarrado, não estava pregado, obviamente, as marcas vermelhas na roupa eram ketchup, não eram sangue. E eu fiquei pensando como nunca antes em minha vida no que Jesus tinha feito por mim, no sacrifício dele. Ele tinha morrido mesmo, de fato, eu estava apenas encenando. E mesmo assim, já foi uma coisa muito marcante. Eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu pensava seriamente no sacrifício de Cristo por mim. E tomei a decisão, naquela ocasião, de ir para o seminário
estudar teologia para ser padre. A foto do seminário está ali na tela, do seminário católico lá teológico de Tubarão, uma cidade próxima à minha. Fiquei uma semana lá fazendo um estágio, eu tinha 15 anos, como já disse, e graças a Deus um padre muito sábio e sensato me disse o seguinte: Michelson, você ainda é muito jovem, 15 anos, volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e depois, se você ainda sentir no coração esse desejo, essa vocação, volte e nós vamos aceitá-lo aqui como seminarista. Eu conheci minha esposa e... Não, isso foi um pouco depois. Na verdade, eu não voltei, porque algumas coisas aconteceram nesse período aí entre os 15 e os 18 anos. E o que eu vou contar para vocês, então, daqui para frente é o que aconteceu para eu não voltar para o seminário, na verdade. Vamos lá. O fato é que, nessa época, eu era parte, como vocês viram, de um grupo de jovens que adotávamos a chamada teologia da libertação, que, na verdade, era uma espécie de marxismo cristianizado. Na época eu não sabia, depois eu fui saber, ou um cristianismo marxizado, ou coisa assim. Na verdade, havia dois mentores que praticamente dominavam meus pensamentos e era como uma diretriz, digamos assim, filosófica, que eram Marx e Darwin. Eu escrevi um livro com 15 anos, graças a Deus nunca foi publicado, porque além de muito ruim, não reflete de forma alguma mais o que eu penso hoje, né? Projeto Alpha era uma ficção científica e tinha como personagem principal justamente o próximo passo da evolução humana. Então, só para vocês terem uma ideia de como eu realmente já fui darwinista, graças a essa teologia da libertação também fui marxista. Enfim, eram essas as ideias que dominavam meus pensamentos naquela época. E aquela foto que, pode pôr de volta a tela ali, é a Praia do Rincão, uma praia que fica próxima da minha cidade natal. E eu me lembro que na adolescência, muitas vezes eu ia caminhar nessa praia e gostava de ficar ali na hora do pôr do sol, me deitava na areia, ficava olhando para o espaço, vendo as estrelas aparecerem ali no espaço. E me lembro que muitas vezes eu me perguntava coisas como: de onde veio tudo isso? Por que eu estou aqui neste mundo? Para onde vai tudo isso? Veja, eu era bem envolvido com a Igreja Católica, mas nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, por exemplo. E coisas assim, né? Vida eterna. Na verdade, a nossa teologia era apenas para aqui e agora, resolver as coisas por meio de revoluções culturais, sociais, né? Falava-se muito em implantar o reino de Deus na terra, mas ninguém sabia muito bem como. Por via política, talvez. E eu me sentia muito frustrado, porque na verdade havia um vazio que não era preenchido por essa religião utilitarista, politizada. Eu voltava, era lá para os meus livros de filosofia e darwinismo e evolucionismo, enfim, para as revistas que eu lia, para os documentários que eu assistia, e não encontrava respostas, porque me diziam que o universo era apenas uma explosão cósmica, né? A origem dele seria o Big Bang. Hoje eu entendo que até esse modelo está muito mal explicado pela mídia popular e pelos divulgadores científicos. Mas enfim, a ideia que eu tinha era essa: Big Bang, o fim de tudo não sabia como seria, não sabia se teria fim. Eu me via como uma espécie de animal racional simplesmente porque eu acreditava na teoria da evolução. Não havia sentido. Eu pensava, por que lutar tanto por certas causas que nós lutávamos, não é? Se no fim das contas tudo vai dar em nada. Eu entendia, pelo que eu já havia lido, que o universo, no fim das contas, teria fim. Ou numa expansão contínua que não seria cessada, e toda a energia do universo ficaria indisponível, seria transformada e seria talvez uma sopa de partículas sem energia, no fim das contas. Ou então, o universo poderia se contrair novamente e aí, quem sabe o Big Crunch, como dizem alguns, né, seria o fim de tudo. Ou seja, o fim era certo. E eu pensava que todos os nossos esforços, todas as grandes realizações humanas um dia seriam nada, e nem sobraria memória do que fomos como humanidade aqui na Terra. Frustrante, não? Além dos problemas de um adolescente, eu me adicionava esses aí à minha cabeça. Então, muitas vezes eu deitei nessa praia e ficava com essas dúvidas, né? E não encontrava respostas, nem nas leituras científicas e muito menos na teologia que eu abraçava na época, porque realmente não oferecia respostas. Bem, a história prossegue e podem colocar para mim na tela, por favor. O ensino médio foi determinante na minha vida, porque enquanto eu cursava Química lá na minha cidade, porque eu tinha ideia de depois, quem sabe, ingressar no curso de Biologia, Astronomia, alguma coisa assim, porque eu sempre gostei de ciência, ali eu conheci um jovem, esse rapaz ali, o loiro, né? Eu sei que não parece mais, mas eu sou o de cima ali, de óculos.
Bem, numa ocasião eu me lembro que eu estava conversando com um outro jovem sobre alguns assuntos religiosos, e esse rapaz, que eu não sabia, era adventista, criacionista, se aproximou, ele se intrometeu na conversa e foi interessante porque ele começou a defender o meu ponto de vista naquele momento ali. Depois o outro jovem se afastou e ficamos os dois conversando. E o Vanderlei, esse é o nome dele, atualmente ele é bibliotecário do IACS, nosso internato lá no Rio Grande do Sul. Ele me fez uma pergunta bastante, que mexeu comigo. Ele perguntou assim: você quer estudar o Apocalipse comigo? Eu fiquei pensativo um pouco assim, porque eu tinha muito preconceito com evangélicos, com crentes, a gente chamava assim crentes, né? Os não católicos, mas eu fiquei com vontade de estudar o Apocalipse. Sabe por quê? Talvez uns 10 anos antes, tempo da Guerra Fria, os mais jovens talvez nem saibam o que significa isso, mas eu vivi no auge da Guerra Fria, o mundo a qualquer momento poderia acabar com uma guerra nuclear, Estados Unidos, ex-União Soviética, se estranhando por ali. E eu me lembro que, quando eu era bem pequeno, organizamos um grupo de colegas, íamos à biblioteca da escola para pesquisar a Bíblia e alguns outros livros, porque a gente tinha medo do futuro, não sabia o que ia acontecer, qual seria o futuro de tudo, né? E aí eu me lembro que nós, estudando o Apocalipse sozinhos, desajudados ali, descobrimos ali que a besta tem poder na cauda e na cabeça, e já entendemos que seria um míssil nuclear, porque na cauda está o jato, na cabeça a ogiva, e outro de nós dividimos os grupos assim de pesquisa, para cada um pesquisar algum assunto. Um descobriu que a radiação de uma ogiva daquele tempo duraria mais ou menos uns 42 meses, e aí entendemos que seria realmente a besta, um míssil. E o interessante é que eu pregava para meus parentes, meus tios, para meus avós, e dizia: nós temos que nos preparar porque a besta está chegando aí, são os mísseis nucleares. E meus avós e tios diziam: você tem que ser padre mesmo, você sabe tudo de Bíblia. Não sabia nada, mas queria saber, na verdade. Agora pense, anos depois, no ensino médio, vem um rapaz que se demonstrou entendido da Bíblia e me pergunta: você quer conhecer o Apocalipse? Eu queria muito conhecer o Apocalipse, mas eu tinha preconceito. E eu disse: como é esse estudo? Eu posso ir à sua casa, nós temos aqui umas guias de estudo, Revelações do Apocalipse, era aquele curso. Eu disse: não, você me entrega, eu vou estudar sozinho. Eu vou pegar minha Bíblia Paulinas, com imprimatur, e se estiver de acordo com a minha Bíblia, eu aceito, senão a gente para por aqui mesmo. Ok, se você quer assim. Levei para casa, toda semana eu levava aquelas guias de estudo, abria a minha Bíblia, e queridos, eu me lembro como se fosse hoje, a solenidade que tomava conta do meu quarto. Era como se eu pudesse sentir realmente os anjos de Deus ali me assistindo, me orientando, e a minha mente começando a ser aberta. Eu queria provar que o Vanderlei estava errado. E eu caí do cavalo muitas e muitas vezes, ao perceber que eu estava errado, e que a Bíblia realmente tinha razão. Bem, a história vai avançando, e o fato é que foram quase 3 anos de intensa luta, de discussões. Vanderlei, louvado seja Deus, foi muito paciente comigo, não foi daqueles que dá um estudo bíblico de 6 meses e desiste de alguém, né? Ele insistiu comigo por quase 3 anos. Foi uma verdadeira amizade, né? Isso que na verdade contou muito, né? Amizade, orações, persistência. Tem um lado bonito dessa história também, que depois, já trabalhando na CPB, eu fui fazer uma reportagem, uma matéria sobre oração intercessória, e eu pensei: vou entrevistar o meu amigo Vanderlei, entre outros personagens. E eu liguei para ele e perguntei: Vanderlei, pensa numa história bonita de oração intercessória para eu colocar aqui nessa reportagem, nessa matéria. E ele falou assim: eu tenho uma história muito bonita, mas você não vai poder colocar. Sabe por que não? Porque ela envolve você. Vai ficar estranho você escrever sobre você mesmo. Conta para mim então. E ele me disse que quando me conheceu no ensino médio, já fazia algum tempo que ele estava orando bem desanimadamente, porque ele disse que orava para dar estudos bíblicos e ninguém se convertia, nunca tinha levado ninguém ao batismo, e ele estava muito triste com isso. E ele não tinha jovens na igreja para poder trabalhar junto e dar estudos e trabalhar de forma missionária. E ele disse que eu tinha sido a resposta às orações dele, porque depois que eu fui batizado, nos tornamos uma dupla missionária também. E eu de fato não publiquei isso no artigo, mas guardo no coração até hoje essa história da importância da oração intercessória e de você lutar para trazer uma pessoa aos pés de Jesus, não desistir dessa pessoa. Bem, ainda naquele período em que eu estava relutando, praticamente ali 3 anos, fiz todos os estudos que a igreja possuía na época e não queria ceder realmente aos apelos do Espírito Santo. Eu queria meio que ficar com um pé lá e um pé cá, enfim, essa condição aí.
Eu me lembro que o Vanderlei me convidou uma certa ocasião para nós fazermos um trabalho missionário num bairro de Criciúma, fica num local bem alto, uma montanha, e nós então íamos ali a pé até aquele bairro, chegávamos lá cansados, suados, né, no verão, e eu me lembro que nós fizemos várias pesquisas bíblicas, né, de casa em casa, batendo de porta em porta, Vanderlei já me discipulando, isso que é bonito também, ele mal sabia o que estava fazendo, mas estava fazendo já discipulado. Só que naquela tarde ninguém aceitou o oferecimento de estudo bíblico, e foi muito estranho, porque segundo o meu amigo, de vez em quando alguém aceitava, né, estudar a Bíblia com a gente, ou era comum aceitarem, né. Nós voltamos para casa bem tristes, assim, cansados, sentamos numa pedra à beira do caminho, me lembro até hoje. E eu perguntei, Vanderlei, o que aconteceu? Nós fizemos exatamente como você me ensinou, nós batemos a porta, demos um passinho para trás, fomos simpáticos com as pessoas, né? Enfim, e o que houve? Ele olhou para mim, assim, no fundo dos meus olhos e disse assim, você não sabe mesmo, tem certeza? Você ainda não guarda o sábado. Você ainda está bebendo cerveja, e é fato, de verdade. Você não pratica o que você crê. Como Deus pode usar você poderosamente se você não vive o que você já crê e já entendeu pela palavra? Aquilo foi uma facada, né? Foi uma pancada, literalmente. Eu entendi que era verdade. Ele tinha toda a razão. Como eu podia ensinar algo que eu não estava vivendo? Eu vou contar para vocês aqui 3 coisas marcantes que aconteceram para que eu tomasse finalmente a decisão de aceitar a Cristo como meu Salvador e Senhor. A segunda foi um acidente com o carro do meu pai, esse Uno 1992, primeiro carro da família 0 km. Até então meu pai só tinha carros usados, né? Ele trocava de carro de quando em quando. Ele comprou o primeiro carro zero. Eu tinha, aí não tinha carta de motorista ainda. E de vez em quando eu lavava o carro do meu pai e pedia para dar uma voltinha, como alguns jovens costumam fazer, né? Uma voltinha no quarteirão, mas acabava dando uma volta na cidade inteira. Enfim. Numa noite de sexta-feira, era uma festa de encerramento do curso de Química, aquele curso lá. E eu pensei, bom, eu não bebo mais. E não bebia mais nesse momento mesmo, mas eu quero participar dessa festa de encerramento com meus amigos. E fui, pedi para minha mãe o carro. Meu pai não estava em casa naquele momento, pedi para minha mãe, ela, bom, você que sabe, né? Seu pai não está em casa. Não, eu tomo cuidado. Então, fui para o local da festa e alguém havia esquecido as caixas de som. E eu me dispus a buscá-las. Queria andar mais com o carro, né? Era novo ainda no volante, a gente sempre quer andar um pouco mais. Coloquei 2 amigas no carro e fomos buscar as tais caixas de som. No caminho, numa curva, eu vejo 4 faróis alinhados. Assim, que carro é esse? 2 carros, um ultrapassando o outro. E eu só pensei assim, bom, não dá tempo de fazer qualquer outra coisa a não ser tirar o carro para o acostamento. Eu vou subir naquele gramado, tem uma árvore lá em frente. Eu vou subir o suficiente, depois desvio da árvore e volto para a estrada. Como se fosse um videogame, né? Aqui dá certo, mas na prática não deu certo. Saí para o gramado, a roda escorregou e eu bati na árvore. O carro zero do meu pai, sem seguro. Não, tinha seguro. Eu tive que pagar a franquia, inclusive. Mas acabou a festa, né? E eu me lembro que quando eu saí, certifiquei que as amigas estavam bem, não haviam se machucado, olhei a frente do carro destruída, eu pus a mão, o braço no capô, encostei a cabeça, não pensei nem um palavrão, nada, eu só pensei o seguinte, o que eu estou fazendo aqui em pleno sábado? O que eu queria fazer? Eu já sabia que é o dia do Senhor, que é um dia especial, um dia que nós devemos realmente louvar a Deus. Enfim, tudo que você que guarda o sábado sabe que tem que ser feito no sábado. Eu fui para casa, a festa acabou naturalmente, né? Muito pensativo sobre tudo aquilo. E a terceira experiência, que realmente foi determinante na minha conversão, coisas que Deus foi permitindo. Eu era cinéfilo, né? A minha diversão maior era ir à missa das 7 às 8 horas, correr para o cinema para assistir todo domingo um filme com os amigos. Eu tomei a decisão de não mais fazer isso e me despedir, assistir ao último filme no cinema. Foi esse aí, Ghost. Que escolha eu fiz, né? Bem, assisti ao filme, curiosamente, saí emocionado ali do cinema, embora eu soubesse que era tudo antibíblico, porque eu já tinha estudado muito bem a Bíblia sobre isso, sobre o estado do ser humano na morte, mas aí que está o poder da indústria cultural, da mídia, né? Ela toca nossos sentimentos, independentemente de nossas razões para aquilo ali. E me dispus a levar uma amiga até a casa dela, porque já era tarde, era inverno em Criciúma costuma fazer 1 grau, 0 grau até à noite, né? Estava bem frio, me lembro que estava com um blazer de lã, fui levar minha amiga até a casa dela. No caminho,
ela me contou que estava tendo umas experiências muito estranhas com o pai. O pai estava incorporando o espírito da avó que havia falecido. E que falava coisas impressionantes, que só ela sabia. Claro que Satanás também sabe de tudo isso, né? E agora eu pensei, o que eu faço, né? Eu sei a verdade, eu já estudei a Bíblia. O que é pior? O espírito de um morto está aparecendo ou o próprio Satanás? O que eu vou dizer para ela? Mas eu pensei, eu tenho que contar a verdade. E comecei a dar um estudo bíblico para ela enquanto caminhávamos até a casa dela. Nunca havia me acontecido o que naquela noite aconteceu. Eu senti como se uma mão pesada apertasse meu peito, perdi o fôlego, comecei a suar frio, mesmo naquele frio do inverno, e um pavor tomou conta de mim. Ela percebeu que eu estava pálido, estava estranho, não conseguia mais falar, e quando chegamos em frente à casa dela, ela convidou para eu entrar, para tomar um copo d'água, para relaxar, quem sabe para descansar um pouco. Eu disse, não quero, eu quero voltar para casa. Eu senti como se alguma coisa lá dentro fosse me destruir, de fato. E voltei para casa sentindo um pavor desconhecido, nunca tinha passado por isso. Sempre tive boa saúde e estava ali tendo problemas respiratórios, literalmente. Cheguei em casa, me amaldiçoei porque eu tinha escolhido ter o meu quarto no porão, tive que descer a escada no escuro, acendi a luz, caí de joelhos chorando. Eu entendi muito bem o que tinha acontecido naquela noite. E eu pedi perdão a Deus, porque eu estava sendo mais uma vez um hipócrita que queria ensinar algo para alguém, sendo que eu não vivia essa verdade. E eu me lembro que eu orei assim, Senhor, eu sei que Tu me protegeste a despeito de tudo o que eu tenho feito de errado. Porque o diabo tentou me matar, tentou me destruir. E mesmo assim Tu me protegeste. Me perdoa, Senhor, me ajuda, me dá forças para que eu possa tomar a decisão final, que eu tenho tanto adiado. Depois de orar eu senti um pouco de paz, tranquilidade, mesmo assim dormi com a luz acesa. Bem, o que acontece é que, aí está a luta com o inimigo, eu lutei literalmente com o inimigo, isso não foi nada agradável. Acontece que naquela semana então, eu realmente percebi que eu precisava entregar a minha vida a Deus. O Vanderlei me convidou a ir à Igreja Adventista Central de Criciúma, estava vazia, era uma sexta-feira à noite, estava pernoitando na igreja um obreiro bíblico, um homem de Deus, um homem muito consagrado, que estava lá fazendo trabalho evangelístico. E eu me lembro que naquela noite, os três sozinhos, nos ajoelhamos na igreja, e aquele homem fez uma oração poderosa. E naquela noite, eu finalmente cedi, entreguei meu coração a Jesus, e passei a desfrutar de paz, e perceber que realmente era melhor viver desse jeito, porque eu tinha adiado tanto tempo. Por isso que nessa noite eu quero dizer para você, não demore, não adie, não lute com Deus. A melhor coisa que você faz é se render, é saber que você pode contar com Deus Todo-Poderoso, que vai lhe dar vitória. E essa coerência entre prática e crença nos traz paz interior. A incoerência é que nos torna pessoas desajustadas, pessoas infelizes. Portanto, nós só temos de duas uma escolha. Ou realmente largamos tudo e vivemos conforme a carne quer, ou nos entregamos a Deus e aceitamos a sua proposta de vida, que sem dúvida é a melhor de todas. É a única realmente que nos traz satisfação. Acontece que a luta não parou por ali. E eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas para que o Espírito Santo pudesse realmente falar claramente à minha mente e ao meu coração. 2 exemplos apenas para vocês, porque isso é uma luta de uma vida, na verdade, né? Eu tinha hábitos assim, muito intemperantes. E aí na tela vocês podem ver alguns. Eu sou do Sul. O povo lá gosta daquele artigo que está na tábua, né? Também bebia, como eu disse a vocês, usava bebidas estimulantes, enfim, está na tela, não preciso descrever muita coisa. Eu tive que pedir a Deus que Ele mudasse meu paladar. E louvado seja Deus, Ele fez isso. Outra mudança tinha que ver com alimento mental. Veja na tela ali o que ocupava todo o meu tempo. Eu cheguei a ter mais de 2.000 gibis desses Marvel, DC, né? Eu era um leitor inveterado de histórias em quadrinhos, de livros de ficção científica. E portanto, pensem, para quem estava acostumado com esse tipo de literatura, começar a ler a Bíblia não foi fácil. Eu entendo você que diz que, olha, eu não consigo, é complicado, eu entendo. A Bíblia não tem desenho, não tem quadrinhos, né? É um texto antigo, é um texto denso, mas eu entendi que a Bíblia é a carta de amor de Deus, e que o Espírito Santo iria falar sempre e cada vez mais a mim, por meio dessa leitura. E eu pedi, Senhor, transforma, assim como transformasse meu paladar, transforma minhas preferências literárias, minhas preferências midiáticas, e Deus fez um milagre. Eu me desfiz dessas coisas, e hoje
há muitos anos já, eu não consigo passar um dia sem ler a palavra de Deus. É algo que eu não posso nem descrever, eu preciso que você experimente para depois me contar como é, porque eu sinto, quando leio a Bíblia, Deus mais perto. Eu sinto que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, quando eu leio com calma, com reverência, esse autor fala à minha mente e ao meu coração. Deus mudou meu paladar midiático, e Ele pode fazer isso com você também. Tanto que eu escrevi um outro livro pela CPB, nos bastidores da mídia, no qual eu faço aqui as minhas reflexões a respeito do consumo consciente dos meios de comunicação. Eu sou um entusiasta do uso da mídia, das mídias, para pregar o evangelho, mas eu tenho que advertir você que está nos assistindo que nem todo o conteúdo que é veiculado nos meios de comunicação é bom. Na verdade, quase a maior parte deles é deletéria, não edifica, e nós temos que ter um filtro bem adequado. Eu coloquei na tela ali, pode colocar de novo para mim? 2 textos para mim são 2 balizas muito boas, Romanos 12:2, Filipenses 4:8. Romanos 12:2, você deve conhecer, diz que nós temos que não permitir que nossa mente seja moldada pelos padrões de pensamento deste mundo, os padrões mundanos de pensamento. E nós temos que renovar nossa mente constantemente por meio da palavra de Deus, para que sejamos sensíveis à voz do Espírito, para que não bloqueemos o Espírito que quer falar conosco. A vontade de Deus é essa, se revelar, mas muitas vezes nós bloqueamos a antena de conexão, a nossa mente. E Filipenses 4:8 é o antivírus mental ideal, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há um louvor nisso, pense nessas coisas. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se é o contrário disso, descarte. Do contrário, você pode estar bloqueando a voz do Espírito na sua mente. Bem, aqui está então o dia do meu batismo, sem dúvida nenhuma um dos dias mais marcantes na minha vida, 28 de dezembro de 1991, eu entrei com 19 anos naquele tanque da Igreja Central de Criciúma, e foi uma alegria, foi uma paz, saber que meus pecados estavam sendo simbolicamente lavados por aquelas águas, e eu quero convidar você que está nos assistindo, você tem que passar por essa experiência. É outra coisa indescritível, eu só posso dizer que foi bom demais para mim, nunca me arrependi dessa decisão, e eu tenho certeza que se você não passou por isso ainda, você tem que passar por isso e experimentar essa mesma realidade, nova vida. Nicodemos passou por isso, Hort passou por isso, eu passei por isso, falta o que para você? Quem sabe não é nessa noite o dia da sua decisão. Quem sabe Deus não está fazendo o mesmo com você que fez comigo, um processo de anos, de meses, preparando o caminho para a sua aceitação definitiva de Cristo como seu Salvador. Quando eu me rendi, eu senti paz. Foi muito bom. Aqui foi só uma confirmação, né? O batismo foi só a confirmação de uma decisão. Como ensinou aqui o pastor Nastrini, né? O batismo do Espírito Santo é quando você aceita realmente Jesus em sua vida, e o Espírito Santo então vem e transforma você. Como pensar que eu receberia isso depois, se antes do meu batismo o Espírito Santo já estava trabalhando em minha vida, sensibilizando o meu coração e minha mente para a aceitação definitiva? Então, é concomitante, é junto, é um processo maravilhoso, é uma transformação que, creio, a melhor definição realmente é essa, novo nascimento. As coisas antigas ficam para trás, daqui para frente agora uma nova vida com Deus. Essa pode ser a sua experiência também, nessa noite. O livro que o pastor Gilson já pegou de mim, né? Mas eu vou conseguir outro depois, porque o livro é muito bom. Tem que ter aí esse livro, Revolução do Espírito. Ele apresenta algumas condições para recebermos o batismo do Espírito Santo. E eu vou aqui, resumidamente, apresentá-las a vocês. Primeiro, arrependimento. Romanos, Atos, são textos que falam que nós precisamos realmente reconhecer nossos pecados, clamar a Deus pelo perdão, e assim crer que fomos perdoados. Primeiro passo para receber o Espírito Santo, arrepender-se. Reconhecer que a vida anterior realmente não estava alinhada com Deus e que era pecado. Não foi só um deslize, foi um pecado, e você precisa ser específico no pedido de perdão. Senhor, me perdoa por aquilo, e assim crer que o perdão é seu. Segundo passo, confiança total. Devemos confiar que Deus enviará o Espírito Santo, porque Ele prometeu, não porque podemos senti-lo. Não vincule a sua experiência espiritual com os sentimentos. Veja o que Ellen White diz ali.
Primeiros Escritos, página 72. Sentimento não é fé. Ambos são coisas distintas. Fé pura é crer que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. Você não vai crer que o Espírito Santo está do seu lado porque você sentiu um calafrio ou algo estranho na espinha. Não é assim que funciona. Você crê porque está escrito. A palavra de Deus é o nosso guia. Deus empenhou sua promessa aqui. E se Ele diz que vai batizar você com o Espírito Santo, e você pediu essa bênção, você abriu o caminho para receber essa bênção, creia que ela é sua. Não vincule isso com os seus sentimentos. Amanhã eu posso acordar de mau humor. E aí? Quer dizer que Deus não me ama porque eu estou de mau humor? Não. Depois de amanhã eu posso acordar feliz. É questão de química mental, cerebral mesmo, né? E aí, hoje então eu estou pleno de Deus, do Espírito. Não é assim. O coração do homem é enganoso. Você tem que crer no que está escrito a despeito das circunstâncias e de seus sentimentos. Deus promete, Ele cumpre. E eu aceito, eu creio. Então, confiança total é o segundo passo para você receber o batismo do Espírito Santo. Terceiro passo, obediência. Não basta crer, você tem que então agir de acordo com o que você crê, alinhar sua vida a essa verdade. Atos capítulo 5, João capítulo 14, falam disso. Quarto ponto, anseio de partilhar. Eu queria ler o texto aqui, mas eu vou contar a história, vocês conhecem, para ganharmos tempo, né? Lucas 11, 5 a 13. Aquela história em que um amigo bate a porta de outro para pedir pão no meio da noite. Hoje talvez a gente possa pensar assim, mas qual é o problema de você abrir a porta e entregar pão? As casas naquele tempo eram, especialmente dos mais pobres, eram pequenas. Geralmente tinham 2 pisos, 2 pavimentos. Embaixo ficavam até os animais, alguns animais que eles guardavam, colocavam uma tranca pesada na porta e em cima um colchão bem grande em que a família se deitava para dormir. Ou seja, para você levantar à noite para atender uma pessoa à porta, você tinha que acordar talvez metade da família, perturbar os animais, enfim, era um transtorno tremendo. Amigo, pode ser de manhã? Não, eu preciso de pães agora. Só que o detalhe bonito dessa história é que ele não queria para si. É porque uma outra pessoa forasteira tinha chegado à casa dele e ele não tinha pão. Ele foi importunar o amigo para buscar pão para outra pessoa. E esse quarto passo tem que ver com a nossa autodoação, o nosso importunar, entre aspas, Deus, para que possamos oferecer a bênção para outras pessoas. Resumindo, seja um missionário. Ellen White diz que aquelas pessoas que somente oram e não trabalham pelo semelhante, em algum momento deixam de orar. Porque se há alguma coisa que nos faz dependentes de Deus, é trabalhar pela salvação do semelhante. Porque nós vamos orar por ele, nós vamos depender de Deus para ensinar alguma coisa a essa pessoa. Então, importune Deus, que daí já é o quinto ponto aqui dessa nossa... Pode passar para mim ali? Olha só que texto bonito esse aqui. O Espírito Santo virá a todos os que suplicam pelo pão da vida, com o intento de reparti-lo com os semelhantes. Então, se você ansiar o pão para partilhar, você vai receber o Espírito Santo. E aqui, ainda no mesmo texto, né, a intercessão persistente. Devemos importunar Deus com nossas súplicas, até percebermos quão importante isso é para a nossa vida. O nosso coração necessita de persuasão pela insistência. Essa insistência não é para que Deus se convença. Você sabe disso. Na verdade, é para que nós percebamos o quanto somos dependentes de Deus. Ele se compara a alguém que vai ser importunado nessa história. Mas Deus tem maior prazer em atender, em resposta à nossa oração de fé, dar-nos aquilo que Ele quer nos conceder, que é justamente o seu Espírito. Outro ponto, honrar o templo do corpo. Eu aprendi isso lá no passado, né? Quando da minha conversão. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, você conhece bem esse texto? Nós somos templo do Espírito Santo. E como tal, nós temos que entender que nosso organismo, nosso corpo, que nos foi dado graciosamente por Deus, é sagrado. O Espírito Santo quer habitar em nós, quer tomar conta de nossos pensamentos com a nossa permissão, porque Deus nunca viola isso. Ele convida, nós até meditamos aqui em outra ocasião sobre Apocalipse 3:20, né? Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele promete entrar em sua casa e cear com você, mas Ele nunca força. Agora, se você permitir, Ele fará a limpeza necessária. Portanto, cuidar da saúde física e mental é algo importante também para que possamos receber
o Espírito Santo, ter essa experiência de conexão com Deus. Tudo que prejudica o nosso corpo prejudica a mente, prejudica o cérebro, o hardware. E o hardware danificado vai rodar os softwares de modo ruim, errático, né? Então você vai ter pensamentos ruins, você vai ter uma mente desalinhada com a vontade de Deus. Por isso é importante realmente nós sermos temperantes, essa palavra antiga, mas tão atual, tão necessária. Cuidar da nossa saúde, e você conhece muito bem os remédios que Deus nos deixou por meio da revelação, para que possamos ter a boa saúde. E finalizando, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 12, verso 31. Mateus 12, 31. É um texto que para alguns chega a ser até um tanto polêmico, né? Surpreendente até, que diz assim, Mateus 12, se você tem a sua Bíblia aí perto de você em casa, leamos juntos o que diz aqui o texto, verso 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Meu Deus, que pecado é esse que Deus não perdoa? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus perdoa assassinatos, adultérios, roubo. Davi é um tremendo exemplo disso. Reis que cometeram barbaridades foram perdoados. Enfim, que pecado é esse que é tão grave, hein? Não é que Deus não perdoe. Quando a gente estuda mais a fundo esse assunto, a gente compreende, né? O pecador não quer mais aceitar o perdão. Blasfemar é se colocar na posição de Deus, é usurpar atributos que pertencem somente a Deus, e a pessoa se coloca no trono de sua vida, se torna arrogante, se torna bloqueada à ação do Espírito Santo. Aquela voz se torna cada vez mais fraca, porque o ouvido não está acostumado, o ouvido já se acostumou. Eu costumo pensar num exemplo. Uma vez a minha família e eu fomos viajar, tivemos que tomar um voo em Guarulhos, e aí eu deixei meu carro na casa de um amigo que mora ali perto, e pernoitamos na casa dele. Quer dizer, tentamos dormir, né? Porque os aviões passam ali de forma rasante, perto da casa dele, a cada 15 minutos parece que um avião passava ali e sacudia a casa. Eu não consegui dormir, minha esposa também não, mas a família, curiosamente, dormia tranquilamente. Por quê? Moram ali há anos, estão acostumados com isso. Então, quando você está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, quando você é sensível à voz dele, no momento que você se aproxima de algo que é negativo, pecaminoso, que você não pode se envolver com isso, a voz fala forte. Ou no momento que você precisa fazer alguma coisa para Deus, pregar o Evangelho, enfim, indo numa direção e Deus manda para outra, você escuta aquela voz de forma bastante clara e forte. Mas quando você se afasta, se acostuma com o pecado, com as coisas deste mundo, aquela voz vai ficando cada vez mais fraca, e você não acorda mais. Então, que nós mantenhamos essa sensibilidade, porque do contrário podemos estar no caminho do pecado imperdoável, não porque Deus não perdoe, mas porque você não quer mais saber do perdão. Então, o conselho que nos vem ali, pode colocar para mim de novo a tela, primeiro, prioridades, colocar Deus em primeiro lugar, a família, as coisas mais importantes, e depois, né, na escala de valores, vem o restante. Orgulho e autossuficiência, Deus nos livre dessa coisa, né, de nos sentir autossuficientes, como se nós pudéssemos alguma coisa sem Deus. Terceiro, espírito de crítica. Como essa conexão com a internet nos mostra, né, pessoas tão ácidas, parece que foram batizadas em limão e não na água, pessoas que na menor deslize de qualquer líder já estão criticando, falando mal, promovendo fofoca. Isso afasta Deus. Isso mostra, na verdade, o caráter de quem faz as tais críticas, porque isso revela que o Espírito Santo não está ali. Ellen White escreveu tantas coisas, inclusive muito fortes a respeito disso, né? Dos que se levantam contra, criticam e talvez não façam 1/3, né? Ou 1/10 do que aquele que está sendo criticado está fazendo. Então abandonemos o espírito de crítica. Vamos nos unir para trabalhar juntos, né? Somar, e não voltar nossas armas contra o povo de Deus, contra a igreja. E quarto, diversões intensas. E aqui eu volto a esse ponto, e com esse eu finalizo, né? Nos bastidores da mídia. Veja, conselhos aos pais, professores e estudantes. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas, em detrimento da vida espiritual.
Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Ela escreveu isso em 1913, quando talvez o máximo que houvesse fossem teatros e jogo de baralhos, jogo de cartas. O que dizer do nosso tempo, né? Divertimentos, como diz o autor do livro, né, do Revolução do Espírito, divertimentos intensos, que realmente dessensibilizam a mente, anestesiam nossa percepção espiritual. E hoje o que mais se vê são esses passatempos. Eu vejo uma coisa muito positiva com essa pandemia, a despeito da tristeza por mortes e doenças e pessoas sofrendo, uma consequência positiva e uma bem negativa, eu quero pôr aqui na tela para vocês. Uma positiva, essas vigílias aqui, por exemplo. Nós fizemos ontem à noite, 3 amigos pastores e eu, mais um capítulo ali da nossa live de sextas-feiras sobre o Apocalipse. Nós tínhamos mais de 2.000 pessoas acompanhando das 7h30 às 10 da noite. Isso é um milagre. Nós temos aqui nessa vigília cerca de 70.000 pessoas acompanhando pelas redes sociais. Isso é um milagre. Em pleno sábado à noite, né? Isso é algo de Deus, com certeza. Por outro lado, a notícia triste ali embaixo, uma das, né? Coronavírus, consumo de pornografia aumenta durante a quarentena. É urgente falar sobre isso. Então há pessoas, o mundo sempre se divide assim, né? Infelizmente, há pessoas que estão buscando Deus mais intensamente e algumas se entregando ao pecado mais intensamente. Em que grupo você quer estar? Que tipo de pessoa você quer ser? Um Nicodemos moderno? Um Adolf Hort moderno? Quer experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida, transformando seus gostos, suas percepções, impulsionando você para uma missão e mais, preparando você para a vida eterna? A escolha é sua. Eu quero encerrar com 2 textos, 2 citações, uma de Jung e outra de Ellen White. Nascemos originais e morremos cópias. E Ellen White disse, no século XIX, somos transformados pela contemplação. Eu quero ser cópia de Jesus. Mas para ser cópia de Jesus, eu tenho que contemplá-lo todos os dias. Eu tenho que passar tempo com Ele. Eu tenho que ler a carta dele. Eu tenho que me familiarizar com Ele. Agora, se você passa tempo com Jesus só no sábado, talvez, esporadicamente, de quem você vai ser cópia? Você nasce original. Você nasceu com HD 0, né? Novinho em folha. E o tempo passa e você vai acumulando conteúdos, conceitos. E esses conceitos formam sua cosmovisão. E a sua visão de mundo vai ser essa. O Espírito Santo terá acesso à sua mente ou não? Leia mais a Bíblia. Contemple mais Jesus Cristo pela fé. Procure se assemelhar a Cristo, contemplando-o todos os dias. E eu tenho certeza, a sua vida vai ser transformada. O Espírito Santo vai tomar conta da sua vida. E você perceberá que é tão bom ceder à influência dele. É tão bom dizer, Senhor, guia meus passos, porque eu não sei como andar em segurança nesse mundo pecaminoso. Senhor, toma conta de meus pensamentos, a fim de que a minha mente seja a mente de Cristo. Ele pode fazer isso para você. Você tem que permitir, aceitar. Quem sabe nesse momento você possa fazer isso? Vamos orar nesse sentido? Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço primeiramente, Senhor, por tudo que fizeste e tens feito em minha vida. Obrigado, Senhor, porque imerecedor como sou, Tu tens me dado tantas bênçãos, tens me dado tantas alegrias, e a maior delas é saber que eu vim das Tuas mãos, que eu tenho uma vida eterna me esperando, e que neste momento eu posso alinhar a minha vontade com a Tua, encontrando sentido para a minha vida. Obrigado pelas histórias do passado também que nos motivam a fazer a mesma entrega que essas pessoas fizeram, como Nicodemos, Adolf Hort e tantos outros. Mas nesse momento, Pai, eu peço por aquelas pessoas que estão nos ouvindo e quem sabe estão lutando para se render ao Espírito Santo. Ó Deus, por favor, continua tocando o coração e a mente dessas pessoas. Assim como Tu nunca desististe de mim, também elas possam ser alcançadas pelo Teu poder maravilhoso. Ó Deus, ouve o clamor de cada coração que nesta hora, neste momento, está angustiado, quem sabe porque enfrenta vícios, porque enfrenta barreiras para se entregar a Ti. Remove-as,
cura, Senhor, e que Teu Santo Espírito realmente tome conta da vida de cada pessoa que está nesse momento nos ouvindo, nos acompanhando nesta vigília. Que no céu, se não aqui, possamos ver muitos milagres que foram operados nesta noite, para todo sempre. É o que pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.